Essa semana aconteceram algumas atividades interessantes no campo político, sobretudo o governador Paulo Artung, o deputado Teodorico Ferraz também se movimentou, mostrou a cara, fez falas na Assembleia mais incisivas, e o próprio Renato Casagrande, na esteira do evento que houve lá em Cachoeiro do PSB, né, na esteira na verdade, o Teodorico na esteira do evento do PSB, acabou também se manifestando de alguma maneira. Eu acho que essas movimentações dessa semana, elas realmente permitem que a gente faça algumas discussões e algumas análises para frente do que isso significa no tabuleiro de 2018. Para a gente ir direto para a gente abrir aqui a discussão já em cima de algum desses personagens que se destacaram essa semana, vou começar perguntando para Renata o seguinte: Renata, essa movimentação do Casagrande, quando ele no evento do PSB, o Teodorico fala, tamo junto, se você me quiser, estarei sempre junto com você. E começa a dar aquela ideia, parece, tem um grupo se formando em torno do ex-governador Renato Casagrande, aí você lembra das outras figuras que já estavam aí meio que rodeando o Renato, o Luciano Rezende, prefeito de Vitória, o próprio Sérgio Majeski fez um movimento nesse sentido na eleição de 2016 desse grupo, quer dizer, Luiz Paulo, naquele momento. Você acha que já pode dizer que existe um grupo hoje girando em torno dessa figura que seria o Renato, ou é cedo para falar nisso, esse grupo ainda não está constituído, falta conversar mais? Esse grupo não está constituído por causa da figura do Renato. Na verdade, a gente tem o modus operandi do governador Paulo Artung, né, de que coloca a classe política dentro da seguinte estratégia: ou está comigo ou está contra mim, né? Então, essas lideranças desses partidos e tal, elas não encontram acomodação nessa base, né, por motivos diferentes. Logo, elas se aglomeram do outro lado. Então, a gente coloca essas lideranças como um grupo, mas elas não constituíram um bloco ainda, né? Elas não se enxergam ainda como um bloco, nem como um bloco de apoio à candidatura do ex-governador Renato Casagrande. Que mesmo ele não disse isso aí, nem quis dar nenhuma pista. Quem disse isso foi Paulo Folleto, presidente do PSB, dizendo que Renato Casagrande era candidato ao governo do estado. Mas Renato Casagrande nunca disse isso. Até porque, e eu até entendo ele não ter dito isso até aqui, né? Porque a gente que acompanha, né, a vida política desde a ascensão do governador Paulo Artung, no início, né, da década de 2000, quando uma liderança se coloca de uma forma visando o governo do estado, algum cargo que não esteja dentro do planejamento do Artung, essa liderança é abatida em pleno voo, né? Eu queria destacar só em 2010 como é que estava constituída o quadro, né? O Artung tinha colocado 3 lideranças que ele estava apostando. Como ele está fazendo agora com os 3 secretários dele, né? O Otaciano, o Ricas e o Júlio Pompeu. Mas assim, essas lideranças naquela época era para sucessão mesmo, né? Que era o Coser, o Luiz Paulo e o Ricardo Ferraz. E aí o Ricardo Ferraz conseguiu sair um pouco à frente, né, nessa movimentação. Fora desse eixo, estava Renato Casagrande construindo a candidatura dele. E vinha muito forte. Era um senador da República, tinha o apoio do PSB, né, nacional e tal. E quando chegou lá no final, houve a confluência e Renato virou o candidato ao governo. Então o Artung trabalha com unanimidade. Hoje ele não tem unanimidade. Tanto apertou que as lideranças estão saindo. Mas não estão saindo porque encontram no Renato Casagrande uma liderança, né, que possa conduzir um projeto de enfrentamento ao governador Paulo Artung.
Mas isso pode acontecer porque as lideranças que não encontram mais acomodação na base do governador estão se juntando do outro lado e em algum momento elas devem se unir ou devem conversar sobre um projeto para 2018. Agora, Neta, se de um lado, como a Renata disse, essas figuras ainda não têm como nome certo Renato, e tampouco elas ainda se veem como grupo. Agora, do lado do Paulo é a liderança, isso não resta nenhuma dúvida, mas enfrenta alguns problemas hoje também, né, com a relação aos partidos que fazem parte da base, e a gente percebe assim, também algumas fragilidades e algumas dificuldades que o Paulo enfrenta também para organizar esse grupo, né? Porque depois de um início de ano tão complicado, tão turbulento, aliás, o início de governo, para falar a verdade, porque foram 2 anos com aquela questão lutando para implantar o discurso de crise. Hoje a crise chegou, a crise é mais real do que nunca. Então, agora que ele chegou no momento, 2017, 2018, a parte final, vem a greve da PM, vem o problema de saúde e tira um semestre. Agora a gente está entrando em junho, entrando nos... Delação do Odebrecht. Delação do Odebrecht também, é sempre bom lembrar. Então agora a gente está chegando no segundo semestre. Tecnicamente, o governo tem mais 1 ano só. Então o Paulo tem 1 ano para colocar o governo. E aí a gente tem que dividir a questão do governo Paulo Hartung sobre 2 prismas. Um prisma da questão da administração, propriamente dito, e isso o governador está tocando o governo. Você vê a questão de essas visitas ao interior, toda movimentação. Abertura, esse pacote de bondades que a gente anunciou antes de começar, olha, vem coisa aí. E também a questão de evitando algumas coisas que poderiam abater o governo, porque se um lado eles correm o risco de alguma candidatura que apareça pode ser abatida em pleno voo, o governo também. Por exemplo, se colocasse a venda do Banestes, a questão da Cesan que entrou em pauta, mas já assumiu, aí você tem o Paulo governo. O governo ele está tocando, porque tem que tocar. Não tocou durante 2 anos, sob desculpa que não tinha dinheiro, agora o dinheiro apareceu, não consigo entender isso. Na época que todo mundo tem uma dificuldade muito maior na questão financeira, o dinheiro do governo do Estado apareceu. E aí você tem um lado político. Esse lado político que é o complicado. Porque a partir do momento que ele se põe como liderança, ele passa a ter uma série de compromissos. Ele tem um compromisso com uma chapa inteira. Quem ele vai colocar para o Senado? Que a gente falou, sempre disse que era a melhor disputa. A gente até deixou um pouquinho de lado nessas nossas últimas discussões e também porque o mercado político largou um pouquinho de mão a questão do Senado. A Lava Jato deu uma tumultuada nisso. Mas quando a gente vai para o governo do Estado, está mais vivo do que nunca. Impressionante, mais vivo que nunca sem candidato. Então o Paulo tem que organizar tudo isso. Eu tenho uma certeza. E como a gente é conversado e está ficando mais claro isso. A gente sabe que vai ter um candidato do Palácio. Então Paulo vai ter que fazer as suas escolhas e aí ele tem um problema político. Porque você tem um PT rachado. O PT rachou. O PT desembarcando praticamente. O PT que tem que desembarcar. Obrigado a sair. Está sendo obrigado a deixar o governo a contragosto. Porque você tem metade dos filiados da base que quer permanecer e tem a outra metade que não quer. A metade que quer ficar geralmente está em cargo no governo e a outra metade que não está quer a saída. E também há questões dentro do PT que vão além da questão do simplesmente o Paulo Hartung, não. É questão de sobrevivência e de lideranças políticas do partido. Aí você tem o PDT, que era um partido construído, e aí a gente está falando de partidos fortes dentro da base do governo Paulo Hartung. Você tinha um PDT que era um partido que estava sendo construído. E hoje você vê o retrato do PDT é a briga entre a sua principal liderança, o dono do partido aqui, Sérgio Vidigal, e o homem de confiança, até então um homem de confiança, que é vice-presidente do partido, que é o Josias da Vitória. Porque enquanto Vidigal se preocupava em tentar ser eleito prefeito da Serra, ele deixou o da Vitória organizando o partido. Foi e organizou. Só que agora o Vidigal quer tomar de volta o partido e não quer respeitar a posição dos deputados na Assembleia, que tem as suas ambições, mas ele tem um compromisso com o Paulo. E esse compromisso com o Paulo está inviabilizando o partido, mais um partido rachado. Fora isso, você vai ver a quantidade, os inúmeros acidentes que acontecem nos outros partidos. Então ele acaba tendo quem? O PMDB. Quem é o PMDB? Até o próprio partido do governo. O PMDB você tem a senadora Rosa de Freitas, que quando pode está se bicando com o Paulo. Ou é na eleição da Muniz ou na questão da greve da PM.
Então não tem unanimidade nem dentro. Então, talvez aí resida a maior dificuldade. Agora, que eu acho que tem duas coisas nessa questão que você falou dos partidos. Eu acho que o Paulo tem uma dificuldade com os partidos nessa organização para o jogo político de 2018, porém, a situação dos partidos na Assembleia, embora você tenha algum outro deputado tendo posicionamento mais crítico, eu acho que na Assembleia está tranquilo. Ele consegue levar isso, ele tem levado isso, mesmo com alguns deputados fazendo uma posição mais assintosa em alguns momentos, mas isso eu acho que não vai ser o problema dele, a condução da Assembleia, esse problema dos partidos. Para o jogo político, sim, eu acho que essa é uma dificuldade. Agora, eu queria colocar uma segunda questão dentro dessa primeira rodada que a gente fez aqui. Olhando os dois lados, né, do lado do grupo que não podemos nem chamar de grupo, mas o lado dessas lideranças que estão fora do grupo do Paulo, a gente percebe o seguinte, que se o tempo pode ser um adversário decisivo para esse grupo, pelo seguinte, o Paulo, como o Netter colocou, ele pôs o bloco na rua. Então o Paulo, quando ele começa a fortalecer o governo, e ele são 2 anos e meio sem entregar nada praticamente, ele vai usar, como o Netter falou, a gente tem 1 ano e meio para acabar o governo, então o tempo que você tem, porque o ano que vem é ano eleitoral, para você fazer entrega vai despejar agora. Mas curta ainda, antes do início da campanha, ou seja, em curto de 1 ano e meio para um ano mesmo. O dinheiro que ele guardou no colchão agora, ele vai pegar e vai usar. Então, essa estratégia está colocada, todo mundo sabe disso, já foi anunciada, é antena de celular, é barragem, é caminho do campo. Como chama essa outra saída esse outro anúncio de crédito de municípios, tem Fundesul para compensar aí o pessoal do Bloco do Norte que tem a Sudene, enfim. Quer dizer, vem com tudo. Então você percebe que, como o Netter colocou, independentemente de ter um candidato, se é o próprio Paulo ou se é um desses que a Renata citou, por exemplo, o Paulo está organizando o tabuleiro para deixar tudo pronto e para a hora que ele falar, bom, agora a gente vai definir o candidato. Então, a estratégia está andando. Esse outro lado aqui, dos que estão fora do grupo do Paulo, porém, ainda não tem nem uma liderança para falar, esse cara que está comandando a estratégia, está puxando a estratégia é essa, ou pelo menos está começando a discutir. Não tem isso. E aí, é desvantagem para esse grupo hoje, se você olhar para os dois lados? Até porque o Paulo tem uma ferramenta muito mais eficiente do que o Renato, que é a máquina, né? E sabe usar bem, né? E sabe usar bem. Esse porque é o olha ponto. só, exatamente. A gente pega a eleição de 2014. O que fez Renato Casagrande perder a eleição? O interior do estado, né? O Renato, preocupado em se fortalecer na grande vitória, acabou esquecendo o interior e teve um bom desempenho na grande vitória, mas o interior votou em Paulo Artung. Com essas medidas dos 2 primeiros anos do Artung de cortes, o interior estava todo irritado com o governo, né? E Renato Casagrande estava se fortalecendo no interior porque é uma coisa meio que natural, né? Quando um gestor se desgasta, o adversário se fortalece automaticamente. Então, o que o Paulo está fazendo? Ele está ocupando esses espaços do interior, refazendo esses espaços, se fortalecendo no interior e garantindo o interior. Porque o grande problema do Paulo hoje está na grande vitória. Porque a crise da segurança estourou no estado todo? Estourou no estado todo. Mas onde foi mais grave? Na grande vitória. Como se fosse um racionamento, né? Exatamente. Ele não podia abrir a torneira no começo, segurou, agora que estava todo mundo desesperado e ele abre, o efeito lógico, para o interior, você entregar estratégias muito inteligentes. Essa questão da internet para o interior é uma coisa fundamental hoje. É só lembrar o Camata. O Exato. Camata era governar e abrir estradas. Hoje, o abrir estradas é diferente. Hoje é estrada digital. Sim. É você permitir esse acesso. Exatamente. Então, e é engraçado que a gente está discutindo uma iniciativa iniciada no governo Renato Casagrande. O modelo era diferente, Sim. mas é uma iniciativa bem próxima. Sim. E ele não soube capitalizar Exato. isso. Então, aí está a diferença bem, brutal. esse caso das torres de celular, de telefonia, é bem assim que para você comparar como cada um usa a estratégia. A máquina, e aí você olha os aliados do Renato, vamos, né, imaginar que eles estão fechados nisso,
você tem o Luciano, que é o prefeito de Vitória, o Aldifax, que é prefeito da Serra, e as outras lideranças, no máximo o Marcos Vicente, que amplia ali para, né, para Fundão, Ibiraçu e tal. Quer dizer, não vai para o interior, não tem essa capilaridade no interior. E quando o Teodorico Ferraz vai e oferece, né, esse apoio do Teodorico Ferraz, ele está mais querendo ajuda para retomar o espaço que sempre foi dele, né, que o Teodorico se desgastou lá no sul do estado, do que levar para Renato um capital do interior do estado. Né? Então, assim, o Renato continua trabalhando, continua ainda aqui na Grande Vitória e precisa se fortalecer no interior, precisa ter esse eleitorado que é um capital político fundamental para a eleição estadual, a última eleição mostrou isso, sem também, né, sair daqui da Grande Vitória, só que a diferença é que o Paulo tem a máquina, tem a mídia, e o Renato tem o quê? Não tem nada. Né? Você acha que é vantagem também? Né? E o Paulo sabe usar a máquina. Eu Sim. acho que o ponto fundamental é que o Paulo sabe usar a máquina. Aí quando a gente transfere para... Que para mim um grande problema do outro lado é que eles não se pensam como grupo. Porque cada um tem as suas... Tem as suas prioridades, tem as suas necessidades e tem os seus desejos. A gente vê eles hoje por uma questão de conveniência, porque por muito tempo a gente festejou, olha, a vida com a questão da vitória do Luciano, por exemplo, a vida fora da bolha do Paulo Hartung. E aí você tem, muito claro, quem está na bolha, está em conflito ali, mas permanece. E aí você tem quem está fora dessa bolha. Quem está fora dessa bolha, é fácil identificar. Alguns querendo voltar para a bolha desesperados e tal. Mas aí você vê, tem muito a perder. Aí você olha 2018. Será que o Luciano vai abrir mão da Prefeitura de Vitória? O Aldifas, depois de uma disputa tão pesada mesmo, que olha, quase que ele morreu nesse meio tempo. Vai abrir mão da Prefeitura da Serra? E ano e pouco depois. E aí você tem o Gilson Daniel também, por exemplo. E aí você vê. Eu fico impressionado. Esses caras vão abrir mão disso? É por isso que eu falo que Casa Grande é a liderança que pode disputar o governo do estado. Porque quando você olha para o lado de lá, você vê essas lideranças nesse dilema, tá? Sabe? O Aldifax está pressionado pela Nacional da Rede para ser candidato, mas, sabe, eu acho... Eu sinceramente, olha, analisando friamente essa possibilidade do Aldifas ou o Luciano, que eram os nomes assim que... Todo mundo fala, pode ser candidato a prefeito, adiantar o projeto de 2022 para 2018, antecipar o projeto. Sinceramente, eu acho muito improvável. Eu acho que isso é um movimento mais político, mesmo, principalmente da rede. Quando vem aqui, passa a mão na cabecinha do Aldifas e fala, olha, temos um candidato. Eu acho que é um movimento muito mais político para depois ver como que você pode barganhar isso, entendeu? Do que necessariamente... seria realmente um projeto concreto de falar, não, tem sim essa possibilidade. Mesmo o Luciano também, que fez um movimento aí com a história da Cezanne e tal, parecia até que podia antecipar o projeto dele de 2022. Eu acho também um pouco provável. E aí, o que eu concordo com a Renata é o seguinte, eu acho que naturalmente, quando você olha para essas pessoas que estão querendo se organizar, você vai acabar olhando pro Renato Casagrande e naturalmente falando, hoje seria o nome. Tá sem mandato, né? Tem a sombra do seria governo. O nome. É o último cargo mais importante do Estado, né? Quer dizer, seria o nome. Mas quando eu vejo a estratégia do Hartung em curso, eu fico achando que o pessoal desse lado que está fora do Hartung está perdendo terreno, está sendo comido. Porque a Renata falou até uma coisa, tem um receio quando você apresenta um nome, o Paulo chega lá e passa o sarrafo e abota aquele nome. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que correr riscos. Então, eu acho que se o grupo se organizar e começar a trabalhar um nome, ou pelo menos uma liderança para organizar esses outros nomes que estão em torno do Casagrande hoje, do Luciano, esses nomes que aparecem aí de mais relevo, eu acho que tem que correr risco também. Porque o problema é o seguinte, essa história também de ficar esperando o Paulo definir para entrar no jogo é arriscada. Porque o Paulo vai adiar isso o quanto ele puder, ele não tem nenhuma pressa. Porque ele ainda tem aquela decisão que o Neto falou. Se ele achar que está tudo muito complicado, ele fala, bom, eu vou para o sacrifício, vou para a reeleição. Como ele fez em 2014. Então aí a gente começa a perceber também do outro lado, que se der tudo errado, o Renato pode virar candidato.
Só que agora tem uma diferença. Se em 2014 o Renato perdeu com a máquina na mão, a gente sabe que o Paulo sabe usar essa máquina muito bem. Esse é o alerta. Essa é a diferença, né?